onde Cristo deve habitar e reinar, como dizia São Paulo na segunda leitura. É óbvio que a realidade da família não é uniforme, como seria, por exemplo, há 50 anos. Hoje em dia, as famílias constroem-se de diferentes maneiras. E o que importa é que, em qualquer relação, existe o amor de Deus. Isso é o que é o mais importante. Nenhum de nós tem autoridade para dizer que Deus não está nesta relação e está naquela. Era o que faltava mandarmos em Deus. Há um refrão antigo de um cântico que diz: onde há caridade e amor, aí habita Deus. Portanto, se numa relação há amor, aí habita Deus. Por muito que a gente não esteja de acordo, ou que algumas leis não digam isso, mas nós ainda não podemos proibir Deus de se meter ou sair de uma relação. E olhando então para a Sagrada Família de Nazaré, gostava de refletir convosco três situações ou três realidades da família a partir da família de Nazaré. Primeira coisa, não há famílias perfeitas. Não é verdade? Não há. Não há famílias perfeitas. É um erro pensarmos que a nossa família é perfeita. Todas as famílias têm problemas. Das relações normais. Entendemos-nos, desentendemos-nos. Aparece isto, desaparece aquilo. Nós, nas nossas relações, nem tudo é perfeito. Não há um ideal de perfeição nas famílias. Outra coisa, isso sim, é a felicidade nas famílias. As famílias devem ser um lugar de felicidade. Isso sim. Uma família com problemas não significa uma família infeliz. Não tem que significar. Porque quando nós resolvemos esses problemas, entramos num caminho de felicidade. Porque ultrapassamos aquilo que poderia, de certa maneira, fazer tremer a instituição familiar. A família de Jesus teve problemas. A começar pelo nascimento. Não nasceu numa casa normal. Teve que ir para um estábulo. A seguir teve que fugir para o Egito. Jesus começou a trabalhar muito cedo. Não foi tudo às mil maravilhas. Não estavam imunes aos problemas. Portanto, creio que uma bonita ideia que nós podemos levar, não é para a gente se consolar com o mal, mas se a vossa família tem problemas, ainda bem, é como o Shrek e a Fiona. Somos uma família feliz. Com muitos problemas, mas somos uma família feliz. Quando nós só focamos no mal e nos problemas, entramos numa espiral cada vez pior. E se não entrar na realidade familiar, aquilo que São Paulo tão bem pedia aos cristãos de Colossos, se a gente reparar aqui um bocadinho nestas coisas que São Paulo dizia, nós vemos que de facto há um caminho de felicidade para a nossa situação familiar. Não há causas perdidas, não tem que ser fatalidades. Reparem São Paulo que nos pede sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Não é o que mais falta? Vocês estão há 50 anos. Paciência. Pronto. Mas estão aqui. Tem que saber ter paciência. Perdão. Amor. E a pergunta que se deixa é, cada um de nós, qual é a minha contribuição para tornar a minha família feliz? Em que é que eu colaboro? Não é criando problemas. Não é achando que eu quero, posso e mando. Ou que eu é que sou e eu é que sei e os outros nada. Isso é um autoritarismo que não fica bem nestes sentimentos de humildade, de mansidão, de perdão. Até de suportai-vos uns aos outros. Aqui suportar não é aguentem-se. O suportai-vos de São Paulo não é aguentem-se. É amparem-se. Não deixem cair. Não deixem cair. Como os suportes das velas. Não deixem cair. Então, a primeira coisa é esta. Todas as famílias têm problemas, e é natural que os haja, mas isso não impede que todas as famílias possam ter um ambiente de felicidade. Isso é possível. Depois, uma segunda situação que eu gostava de refletir convosco, é que, a partir da família de Nazaré, é que Jesus, Maria e José não eram propriamente
uma família de ricos. Eles não eram ricos, eram pobres. Por algum motivo não havia dinheiro para ficarem na hospedaria, mesmo que não houvesse lugar. Nasceram numa loja de animais. José era carpinteiro. Era uma boa profissão para a altura, mas também era numa cidade pequena de Nazaré. O menino Jesus, pelo que nós podemos imaginar em relação àquele tempo, começou a trabalhar muito cedo, como disse. Até o próprio pormenor do Evangelho, de quando eles foram ao templo para apresentar ao Senhor um par de rolas ou 2 pombinhas, era a oferta dos pobres. Os mais ricos ofereciam animais mais caros. Então, olhando para a família de Nazaré, nós também temos que olhar para as famílias mais pobres, que às vezes com quem nós convivemos. E o que é que nós fazemos como família para ajudar as famílias mais pobres? Porque um casamento fecundo, uma família fecunda, não é só para dentro, não é só uns para os outros, é para fora. A vida familiar é tanto mais feliz quanto mais também for se der para fora. E esta seria uma boa maneira de nós cristãos, que não passaremos se calhar tantas necessidades, não conheço a vida de cada um, mas que tivéssemos atitudes concretas para ajudar famílias mais pobres. Já o temos feito e fazemos muitas vezes, não conhecendo tudo, mas através, por exemplo, das esmolas que deixam na caixa das esmolas, dos donativos que vamos fazendo, de famílias que nós vamos ajudar um bocado em segredo, ou em silêncio, porque não é segredo nenhum. Mas a que é que nós, como família, nos podemos comprometer em ajudar as outras famílias? Em estarmos disponíveis para os outros. E depois, uma terceira situação a partir da realidade da família de Nazaré, do qual também nós não podemos hoje ficar indiferentes, é a situação destas famílias deslocadas, fora dos seus habitats naturais. Olhamos para esta grande crise de migração de pessoas que vêm de países, sobretudo para a Europa, em que depois as coisas não funcionam bem. E às vezes nós temos até atitudes um bocadinho ou muito pouco cristãs, quando dizemos que eles não deviam vir para cá, que só vêm dar problemas, como se não fossem seres humanos, como se não tivessem direito a ter uma vida melhor. Isto às vezes é muito pouco cristão, quando entramos por esses caminhos. Então temos que lembrar todas estas famílias deslocadas, olhar para... Lembram-se de há 2 anos, isto a gente vai esquecendo, há 2 anos quando começou a guerra da Ucrânia, em que os homens e pais de família ficaram a lutar na Ucrânia e as famílias divididas, espalhadas pela Europa, para que as crianças e para que as mães não morressem na guerra. E se nos esquecemos da Ucrânia, estamos a ver na televisão o que está a acontecer na Palestina, a dizimar famílias inteiras. Nós cristãos não podemos ficar indiferentes. É óbvio que a Sagrada Família de Nazaré é para nós um modelo de felicidade, um modelo de alegria, mas também tem que ser um modelo para nós percebermos que esta família soube ultrapassar as dificuldades, porque se amavam, porque viviam numa missão comum, não era cada um para o seu lado. Uma palavrinha muito curta sobre a primeira leitura de hoje. Recados aos filhos para cuidarem bem dos pais. E o recado é muito simples. Não deixem para o velório as lágrimas. Não deixem para o velório os beijos. Não deixem para o velório o gostava muito dele ou gostava muito dela. Porque nessa altura o morto já não ouve, já não vê, já não fala. Vamos tarde. Então, temos de cuidar dos nossos mais velhos com o mesmo amor e carinho. Não só porque é a nossa obrigação, porque o filho tem a obrigação de cuidar dos pais. Mas também ao nível espiritual, como dizia a primeira leitura, tudo isso te será pago por Deus.
Quando os nossos pais começam a ficar já mais velhotes, mais dependentes, e nós temos esta paciência e os vamos acompanhando, não estamos a deitar fora. Não estamos não só no nível humano e na obrigação, estamos também aqui ao nível da fé. E, portanto, este é um aviso muito sério, que tem 2500 anos, mas continua muito atual. Não tenho paciência para os meus pais. Já viste a paciência que os teus pais tiveram para contigo? Às vezes pomos os pais nos lares, e às vezes até é a melhor solução, porque nós em casa não os conseguimos ter. Mas depois visitá-los. Mas depois estar ali, estamos? Há muitos pais abandonados nos lares. Há muitos pais abandonados nos hospitais. Há muitos pais abandonados em muitos sítios. Mas nós não somos desses, graças a Deus. Mas ao nosso nível, como é que eu trato bem os meus pais? Como é que eu trato bem os meus avós? Não deixemos para quando eles já não conseguirem ouvir, ver, nem falar. Há um texto atribuído a Santo Agostinho que diz: em vida, irmão, em vida. Queres dar flores? Em vida, irmão, em vida. Queres dizer que lhe amas? Em vida, irmão, em vida. Não deixemos para depois, porque depois é tarde. Hoje é dia 31, amanhã é dia de Ano Novo, e gostava só de vos lançar aqui os 3 verbos que apareceram no Evangelho em relação à profetisa Ana como desafio para 2024. Esta profetisa Ana, uma coisa engraçada, que na Bíblia não aparecem profetisas, aparecem só homens. Os profetas eram só homens. Aqui aparece mesmo uma profetisa, Ana. Uma mulher que se dedicou a Deus depois de ficar viúva. E aqui os 3 verbos com os quais se descrevem a atitude de Ana ficam, não vou falar deles, só os vou enumerar para os levarmos para casa e para os irmos vivendo em 2024. Servir a Deus, louvar a Deus, falar do menino às outras pessoas, falar de Jesus às outras pessoas. Servir a Deus, adorar a Deus, falar de Deus. 3 coisas simples podem fazer parte do nosso cotidiano. Numa das passas logo à noite, não se engasguem, mas numa delas escrevam: ser mais cristão, tumba, está bem? Ou então as 12 só com este objetivo, ser mais cristão, ok? Para ver se somos a sério.